Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, tomam o assento de vocês. Aleluia. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Pelos esses eventos que teve aí com as crianças, no último domingo do mês de novembro teríamos o culto, com as crianças, mas conversamos com a tia Neu, a tia Neu conversou comigo, e não terá o culto das crianças no último domingo desse mês. Então, como eu ministrei os salmos no último domingo, para não ficar um salmo de forma, dentro de uma sequência, eu acabei jogando esse salmo número 7 para o último domingo do mês, tá? Então hoje eu quero falar sobre outro assunto, que está registrado em Mateus capítulo de número 6. A gente tem alguns versículos aqui, eu queria fazer a leitura dele, que eu creio que nos ajuda dentro da explanação. Mateus capítulo 6, versos 19, quantos encontraram, digam graças a Deus. Aleluia. Está escrito assim, a palavra de Deus: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isto vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mas, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos? Porque de certo todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eterno, eu quero agradecê-lo por esta manhã poderosa, manhã que eu creio que nós iremos fazer uma reflexão, ó Deus eterno, e dentro dessa reflexão chegarmos a uma conclusão. Usa a minha vida, a minha instrumentalidade, Senhor Deus, abre o entendimento da comunidade, da igreja, e que seja uma manhã de resposta, uma manhã de renovo, uma manhã de direcionamento, de fortalecimento e de estreitamento de relacionamento. Pedido feito, realizado, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Permaneça com o texto aberto em Mateus, capítulo de número 6, versos de número... Vamos falar do 19, eu vou expor aqui esses versículos da palavra. Eu tive a oportunidade de ministrar essa mensagem na igreja do pastor Gilvan. Vocês ainda não me ouviram expor esse texto. Alguns que estavam comigo lá ouvirão novamente, mas a glória que foi lá será diferente da glória que foi aqui. Hoje eu queria discutir com vocês sobre
avaliar a nossa confiança em Deus. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera para você. Peço a sua atenção e pergunto-lhe: quem aqui de fato confia em Deus? Levante sua mão e fala assim: eu confio em Deus. Vamos ver se até o término da mensagem você continuará com a mão levantada. Eu quero de início ler o sumário de um livro que eu indico para todos lerem. É um livro de Kraingen, O Cristão Ateu. O Luiz Henrique, eu emprestei esse livro para o Luiz e ele fez a leitura desse livro. Alguém já leu esse livro, O Cristão Ateu? Quem já leu? Não leram, né? Ele é um livro muito interessante, porque a ideia de um cristão já parte da crença. Um cristão é aquele que acredita, no mínimo, na pessoa de Cristo, e quem crê em Cristo, crê em Deus. O próprio Jesus disse: quem crê no Filho, crê no Pai. Então, ser um cristão já está inerente à crença em Deus já. Então, um cristão, ele é o quê, irmão? Um crente. Como pode ser um cristão ateu? E as palavras do Kraingen no seu livro, o subtítulo do livro é Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Diga comigo: crendo em Deus, muito fraco. Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. O livro, o sumário é assim: quando você acredita em Deus, mas não o conhece de verdade. Quando você acredita em Deus, mas você tem vergonha do seu passado. Quando você acredita em Deus, mas não tem certeza de que Ele o ama. Quando você acredita em Deus, mas não acredita no poder da oração. Quando você acredita em Deus, mas acha que Ele não é justo. Quando você acredita em Deus, mas não consegue perdoar. Quando você acredita em Deus, mas acha que não pode mudar. Quando você acredita em Deus, mas vive constantemente preocupado. Quando você acredita em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Quando você acredita em Deus, mas confia mais no dinheiro. Quando você confia em Deus, mas não consegue compartilhar a sua fé. Quando você acredita em Deus, mas você não acredita na igreja. Esse é o sumário do livro do Kraingen. O cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Ele nos conta no livro, e eu já contei essa história aqui, eu vou reforçá-la novamente, de um pastor que estava preocupado e um pouco bravo com um bar que estava em frente à igreja, tocando aqueles forró, os arrocha, os risca-faca. E isso incomodava o culto, e o pastor falou: vamos fazer uma campanha de oração para Deus fechar esse bar. Reuniu os crentes daquela igreja e começou a orar: Senhor, fecha esse bar, Senhor. Ô Senhor, fecha esse bar, Senhor. Fecha o bar. Irmão, e o Kraingen conta que aconteceu algo, eu não sei se pegou fogo, eu não vou lembrar na história agora, mas o bar fechou. E o dono do bar ficou sabendo que a igreja estava em oração. E o dono do bar acionou a justiça. E o pastor foi para a audiência, junto ali com o dono do bar. E aí o juiz falou assim: olha, nós estamos aqui diante dessa acusação de que você estava orando para que o bar fechasse. E, inclusive o dono do bar está ali processando por causa disso. E o pastor disse: olha, nós fizemos uma oração, mas a gente não acreditava que o bar ia fechar. E o juiz disse: eu estou diante do dono do bar que acredita na oração, e o pastor que estava orando não acredita no poder da oração do qual ele orava. Quando você crê em Deus, mas não acredita no poder da oração. Nós estamos vivendo uma época hoje com muita gente intitulada que confia em Deus, que é um servo de Deus, mas na prática, nós estamos muito distantes. Eu acho que os evangélicos vão ultrapassar, num período próximo, os católicos, eles se tornarão evangélicos nominais. Você é evangélico? Você é o quê? Você crê? Eu creio em Deus, sou evangélico. Você congrega? Não, eu não vou para a igreja, mas eu creio em Deus. Mas vive como se Deus não existisse. O texto de Mateus capítulo 6, Jesus inicia o seu ministério. E você vai observar que as características das pessoas que estão próximo de Jesus as características são muito semelhantes a nós. Porque
em Roma, o Império Romano pressionando nos aspectos de tributos. Prova disso que o próprio Bartimeu, ele tinha uma capa com um brasão romano, que ele tinha legitimidade para cobrar, para fazer pedido de esmola. E alguns estudiosos entendem que ele pagava tributo para Roma por pedir esmola. Ele pagava tributo. As necessidades diárias das famílias, falta de oportunidade em diversas áreas, uma gama de gente ansiosa, e isso é automático. Dá uma aumentada, uma potencializada, um upgrade na ansiedade por conta da vida. Porque é uma responsabilidade incrível você tirar uma mulher de dentro de uma casa, pegar na mão do pai dela, e ele falou: a partir de hoje a responsa é sua, irmão. E se o chicote estralar? Vai estralar para o meu lado, porque eu tirei a mulher de dentro daquela casa. Então há uma responsabilidade, e aí você faz uns dois orelha seca, né? Uns meninão que gasta bem, que acha que a vida é só, manda pix, pai, acabou a roupa, acabou não sei o que, preciso trocar, faltou o creme, faltou a pasta, faltou não sei o que, e nós tem que comprar, e não compra para ver, irmão, você fica bravo. Mas o que a gente observa? Que em ambientes de conturbações sociais, como a gente consegue expressar confiança em Deus? E hoje eu quero trabalhar nessa manhã, diga comigo, reflexões, muito fraco, reflexões que avaliam a nossa confiança em Deus. Você diz que confia em Deus, mas hoje eu vou provar para você, no final dessa mensagem, que nem todo mundo confia. As suas atitudes provam isso. E como que a gente consegue refletir e chegar a essa conclusão? Do versos 19 até o 34, Jesus apresenta comportamentos humanos passíveis de reflexão, para a gente avaliar se a gente confia em Deus ou não. Eu quero destacar algumas reflexões aqui nessa manhã. Primeiro, eu quero definir reflexão, porque tem gente que não sabe nem o que é refletir. O ato de reflexão é um ato de pensar profundamente sobre um assunto. E quando você pensa de forma profunda sobre um assunto, você o analisa de diferentes perspectivas, considerando as suas implicações. É um processo mental que envolve a contemplação, uma avaliação crítica de ideias, experiências ou situações. Ontem, na aula de teologia, eu criei ali um silogismo dentro de uma argumentação, e eu fiz com que o meu aluno respondesse a primeira premissa, a segunda premissa, que consequentemente o levaria à resposta da terceira. Uma vez que você respondeu a primeira, você responde a segunda, consequentemente a resposta da terceira, ela já vem. Mas a terceira ele não entendia como resposta, ele achava que não. Eu fiz assim, para você entender. Eu perguntei para ele se tudo que existe foi Deus que criou. Eu vou perguntar para a igreja: tudo que existe foi Deus que criou? Sim, então você já respondeu a primeira premissa. Aí eu pergunto para você: o mal existe? Então quem criou o mal? Baseado no que você me respondeu, foi Deus. Isso é muito utilizado dentro dos argumentos pela filosofia, de levar o oponente, uma vez a responder uma premissa, ele respondeu a segunda, consequentemente te leva a uma conclusão. E qual é o problema? Que você diz que confia em Deus, mas as suas atitudes provam totalmente ao contrário. E quando a gente faz uma reflexão da nossa vida, analisa, irmão, para um pouco, pensa. Você não é essa última bolacha do pacote que você acha que você é, não, irmão. Você não está com esse nível de intimidade com Deus como você diz que tem, não. Quando você coloca ali, você fala: Jeová, eu preciso dar uma melhorada. Eu achava que confiava em você. Mas quando a gente observa essa preocupação, essa agitação da vida, faz a gente ter comportamentos que a gente fala: meu, eu não sou esse crente que eu creio que sou, não, de verdade. E o problema é que a gente encontra justificativas. E aí, a reflexão pode ajudar a entender melhor um problema, tomar decisões mais informadas e desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao redor. E hoje eu quero trabalhar algumas aqui. A primeira reflexão que avalia a nossa confiança em Deus, texto aberto, do versos 19 até o versos 21, eu quero primeiro refletir aqui hoje
sobre motivações. A primeira reflexão que avalia a nossa confiança em Deus é sobre as nossas motivações. E dentro das motivações eu quero destacar 3 pontos importantes. Vamos ler dos versos 19 até o versos 21. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça nem o ferrugem consome, e aonde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando eu reflito e faço uma reflexão sobre a minha motivação, e o primeiro ponto que eu destaco, estabelecendo o lugar correto do nosso tesouro. Diga comigo, estabelecendo o lugar correto do nosso tesouro. Ô pai, onde você guarda o dinheiro na sua casa? Ou não está tendo nem dinheiro para guardar ultimamente? O povo mais antigo não era debaixo do colchão? Travesseiro, num potinho lá, às vezes tinha coisa até visível, mas ninguém achava que estava ali aquele dinheiro. Quem é bom para esconder dinheiro é mulher, né, irmão? O homem deixa na carteira, falou, eu me lembro que tinha R$300 aqui, só tem 150. Elas estão pegando de muito, irmão. Elas não pegam mais de 20, não. Elas já pegam a metade. Jeová dos evangélicos. E se a conta é conjunta, elas têm uns dispositivos que elas conseguem tirar e não dá nem para perceber na conta. Eu não sei como elas fazem isso. Mas você não coloca, você não estabelece em qualquer lugar para colocar o seu tesouro. O texto que eu li agora, ele fala o seguinte, ele te adverte a não acumular tesouro na terra. É o texto. Não ajunteis tesouro aonde? É a Bíblia que diz para você não ajuntar tesouro aqui. E ao mesmo tempo, ele te ademoesta a você acumular tesouro aonde? No céu. E aí ele diz mais, porque aonde tiver seu tesouro vai estar onde? O seu coração segue onde está o tesouro, irmão. Então quando eu reflito dentro da minha primeira motivação, estabelecendo o lugar exato para me estabelecer o meu tesouro, aí olha para você. Aonde está a sua maior riqueza? Aonde você emprega a sua maior força? Não vem com aquela desculpa, pastor, eu tenho que trabalhar. Não tem aqui vagabundo não, irmão, todo mundo trabalha aqui. É que uns trabalham demais e outros trabalham. Eu não vim pregar aqui para você abandonar o seu trabalho. Eu vim aqui pregar para você refletir se você confia em Deus ou não. Aí tome a sua decisão. Como confio em Deus plenamente se pensamos apenas nas coisas pertencentes a essa vida? A maioria das pessoas, o que? Eu vou fazer uma faculdade. Eu vou casar. Quero conhecer o mundo. Ter dinheiro, um bom carro, uma boa casa, ter uns 4 filhos, uma babá, falou, Angelina Jolie, Brad Pitt. Tem alguém que tem babá aí, irmão? Eu conto ou vocês contam? Quando você para e analisa, será que o céu é o seu maior tesouro? Conta-se uma história. É uma historinha para ilustrar, tá, irmão? Isso aqui, o céu não tem essas coisas. Que tinha uma moça que trabalhava numa casa de família, empregada. E aí um dia ela morreu, a patroa. Aí quando ela chegou no céu, aí ela perguntou para o anjo, onde eu vou morar? O anjo falou assim, olha a casa ali da sua funcionária. A funcionária morava na Rua de Ouro. Mansão zona. Disse-lhe Jesus, a casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu falei, é a casa da minha funcionária? Onde eu vou morar? Me leva na minha casa. Aí o anjo pegou na mão dela, acabou a Rua de Ouro, entrou na rua de asfalto, entrou na rua de pedra, não tinha mais pedra, era barro. Chegou lá um barraco. Ela falou, quem vai ser? É sua casa. Como assim minha casa? Não, é sua casa. Porque aqui a obra é construída conforme o material que você manda de lá de baixo. Calma, no céu não tem barraco nem rua de... Tá? Isso é uma ilustração, irmão, calma aí.
Nossa, eu não quero ir para lá não. Calma, irmão, não é isso que eu estou pensando. Não é teologia, né? Porque se for depender do material que você está mandando lá, você vai morar num lugar assim mesmo. Então, quais são as forças empregadas para adquirir tesouros celestiais? Irmão, não tem disciplina, não tem disciplina. Não começa não tem. E quando eu digo não tem, a gente fala de uma forma, a gente é pastor, irmão. Eu consigo observar um exemplo agora, a nossa EBA. Os irmãos já estão de férias, não estão vindo mais para a EBA. Mas ele vai ter uma justificativa porque ele não vem. Ele vai ter. E Deus está onde? Deus está no mesmo lugar. O Salmo de número 7, que já está literalmente um esqueleto pronto, eu vou pregar sobre benefícios da integridade. Você sabia que a integridade traz muitos benefícios para a nossa vida? Não vem com esse papo de, não, mas Deus eu sou infiel, Deus é fiel. O projeto de Deus é para os fiéis. Por isso, trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Jesus conta uma parábola de uma pérola, que o homem literalmente estava trabalhando, né, naquela terra. Ele era um trabalhador, e nesse trabalho da terra, ele encontrou uma pérola. Mas como o campo não era dele, ele pegou, onde ele cavou, achou a pérola, ele escondeu ela. Chegou em casa, falou assim: eu vou vender tudo. Mas o que foi? Eu encontrei um negócio poderoso. Meu Deus, mudou minha vida. Como assim? Eu encontrei uma pérola preciosa. Vendeu tudo que tinha e falou assim: eu quero comprar sua propriedade. Porque comprando a propriedade, o que eu ganho? A pérola que estava lá. Mas quem sabe ele deve ter dito para o amigo, falou assim: mas você é louco? Você vai vender sua casa? Você vai vender tudo que o senhor tem? Você é louco? Mas ele sabia o valor daquela pérola que ele tinha encontrado, irmão. Isso é quando você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, não tem nada nesse mundo que te atrai mais. Não tem dinheiro, não tem Bitcoin, não tem casa nos Estados Unidos, em qualquer lugar desse mundo. O nosso maior tesouro chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente encontra, você quer renunciar tudo que tem. É quando disse Jesus: me empresta o seu barco. E o Pedro emprestou o barco, lança a rede do lado, e ele conseguiu muito peixe. O barco estava quase ali, irmão, naufragando. Chamou ali os seus ajudantes, mas quando chegou na praia, o barco cheio de peixe, Jesus falou assim: agora eu estou te chamando para você pescar homens, não vai mais pescar peixe. E o texto diz: e Pedro, deixando tudo, o seguiu, porque o milagre não é um barco cheio de peixe, é você seguir Jesus Cristo de Nazaré, o nosso maior tesouro. Se você espera Cristo só para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, disse: você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando você reflete sobre a sua motivação, você também tem que fazer uma análise interior. Porque sobre a primeira motivação, falei: onde você estabelece o lugar do tesouro? A segunda, sobre motivação, é você fazer uma análise interior, olhar para dentro de você. Vamos ler os versos 22 e 23. Escrito está: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Quando a gente pensa em um olho bom, diga comigo: um olho saudável, que brilha como uma lâmpada acesa, né? Representa generosidade. O olho mau, que não é o olho não saudável, acometido de enfermidade, representa mesquinhez. Pergunta é: como está o seu olho? Seu olho é bom ou seu olho é mau? Tem muita gente com aquela conversa, dizendo: olha, eu não honro a Deus, porque não dá, eu tenho dificuldade, é porque eu tenho que honrar minha casa, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar, não sei. Tá bom, irmão, todo mundo paga a conta de luz aqui, ou você está no gato? Será que tem alguém no gato aqui, irmão? No gato, não. Misericórdia, todo mundo paga aqui uma conta. Aí você vem com aquela desculpa: pastor, mas você vai ficar sem. Analisa a sua
vida, faz uma análise. Você vai ficar sempre nisso. Eu desafio vocês a fazer uma introspectiva. Os que mais reclamam, os que mais padecem. Os que mais padecem. Está sempre é o mesmo ciclo, irmão. Aqui, ó. É a mesma coisa. É melhor você assumir, falar, o meu olho é mau. Aí você vem com aquela história de Judas, né? Você vê uma mulher quebrando um perfume lá, caro. Para quê? Isso, desperdício, querendo se exibir. Poderia vender. Dava 300 dinheiro, eu sou bom na matemática. 300 dinheiro a gente ajuda os pobres. Jesus falou, pobre vocês têm sempre. Você não está falando isso por causa do pobre. Você está falando que você é avarento. Você coloca a mão na salva e rouba. E só rouba quem tem um olho mau. Porque diz que confia em Deus, mas confia mais no dinheiro. Se a matemática não fechar, é igual aquele menininho. O pai deu 2 moedas, falou, essa moeda é para você dar na igreja, é para Deus, e essa aqui é para você comprar o pirulito. E o menininho, pirulito, ele capotou, caiu uma moeda no ralo. E ele falou, já foi a moeda de Deus. Ah, você dá risada, né? Dá glória a Deus aí, para me beber água. Como podemos afirmar que confiamos em Deus, sendo que confiamos mais no dinheiro? Mesquinho olho mau jamais buscará as coisas celestiais, pois seus recursos o incitam. Disse Salomão, 16:26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Quanto mais você ganha, mais você gasta. E quanto menos ganha, mais gasta também, né, irmão? Aí não fecha, mano. Ô Jonas, aí você me quebra. Ô, irmão, o custo de vida está alto, irmão. O custo de vida está muito alto. O trabalho para si mesmo, né, acaba instigando esse trabalhador. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E contudo não se satisfaz a sua cobiça. A gente quer algo, daqui a pouco a gente quer outro. Meu sonho era ter um golfe. Quando eu alcancei o golfe, eu falei, eu quero outro. Aí fui, comprei um Xara Picasso. Quando achei que estava por cima, Deus deu um... Voltei para um golzinho, 2 portas a gás. Aí depois eu fui no leilão, comprei um Peugeot. Marcão pintou para mim, Peugeotzão azul. Aí depois do Peugeot, comprei uma Dublô. Da Dublô, Deus falou, volta de novo, agora vai para um Palio. Aí depois do Palio eu invoquei e falei, peguei um Corolla. E agora eu estou com o Corolla. Eu quero outro. Eu quero da Toyota, um SW4, prata. A Sueli vai ficar linda andando de SW4. Só não, quando alguém mexer com você na rua, fecha o vidro e fica aqui, ó. Nos cobiça os nossos próprios olhos, irmão. A gente trabalha para nós. Mas quando você faz uma análise interior, você fala, meu Deus, eu não sou esse, eu achei que eu era bem, mas eu sou mal. Aí você chega, né, fala assim, você olha para o seu irmão, pergunta, seu irmão é mau? Fala, seu irmão é mau, e o pastor? É mau também. Nós vamos pegar ele por quê? Porque eles são mau e nós, mau também. A dracma perdida dentro de casa só foi encontrada depois que acendeu a luz. Ei, como está dentro de você? Está na treva. Está na treva. O interessante, Deus sempre existiu. Não existia tempo. Não existia matéria. Não existia espaço. Mas Deus sempre existiu. E imagina aquele mundo no caos, no meio de umas trevas. Irmão, quando apaga a luz não vê nada. Aquele breu. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia.
e o Espírito de Deus pairava entre as trevas e a luz chamou de dia e a treva chamou de noite. Crente não foi chamado para estar na treva, crente foi chamado para estar na luz, meu amado irmão. E se na sua casa está com treva, acende a lamparina, como diz o Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho, diz o Senhor dos Exércitos para você nessa manhã. Analisa, Davi, depois de cometer, eu não sei, nós vamos chegar nesse salmo na exposição, mas já preguei ele, mas vou pregar de novo aqui. Estou me expondo os salmos. O pior momento da vida de Davi foi quando ele procurou esconder um pecado que ele cometeu. Mas ele confessou nos Salmos 32. E ele encerra o salmo dizendo assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ou seja, meu amado irmão, use a sua capacidade para olhar para dentro de você e ver que você não está tão bem assim não, hein? Ainda refletindo sobre as motivações, a gente precisa decidir a quem a gente serve. Olha o que diz o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, que é mamon. Diga comigo: eu posso trabalhar para dois senhores, mas eu sou escravo apenas de um. Dois senhores eu não consigo. Porque você pode ter duas fontes de renda. Tem gente que trabalha em duas frentes de trabalho. Saiu de um, entra no outro. O outro também tem uma fonte extra aí, faz um Uber. Outro faz ali um serviço, presta algum serviço, coloca alguma coisa, uma limpeza, faz alguma coisa. Então ele tem duas fontes de renda. Ele pode trabalhar para dois senhores, mas escravo ele só é de um. Podemos trabalhar para dois senhores, duas fontes de renda, mas escravo somente de um senhor. Não existe escravo de dois senhores. Alguns fazem do trabalho o seu Deus e afirmam confiar no Senhor. É meio contraditório. Porque um escravo, ele não tem direito a nada, a não ser em servir o seu senhor em obediência. E o que o texto está dizendo? Você tem que decidir quem você vai servir, meu amado irmão. Ou Deus ou dinheiro. Você tem que decidir quem você serve. É uma mensagem difícil de ouvir, irmão. Você analisa e fala: eu não sou. Não estou tão bem como achei que estava. Não está mesmo. Você não engana o pastor? Imagine Deus. Mano, tem umas desculpas que às vezes alguns irmãos dão que eu falo: é que você acredita? Vai em paz. Mas a fatura chega. A fatura chega. Eu vejo alguns irmãos em perseverança aí, padecendo, perseverando, padecendo. Mas você vai ver quando chegar o dia de Deus exaltar, irmão. Se prepara quando chegar o dia da exaltação. Só deu para ele e não deu para mim. Deu para ele e não... Foi o que diz Mateus 20. O que eu combinei com você? Pega o que é teu. Agora, se eu quero ser generoso com ele, o que me importa? O que eu conversei com você? Não fechei tanto contigo? Pega o que é teu. Quanto que foi o combinado? Não foi 1 denário? Trabalhou? Pega. Agora para ele aqui eu quero ser bom. Diga comigo: a graça vai me alcançar. Quantos não fazem das ambições terrenas o seu Deus? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A segunda reflexão que eu quero, depois de refletir sobre as motivações, segunda reflexão que eu quero fazer com a gente aqui hoje, sobre a nossa confiança em Deus, diga comigo, sobre o valor da vida. Muito fraco, diga, sobre o valor da vida. Vamos ler o versículo 25, que embasa o que eu quero dizer, versos 25. Por isso vos digo, não mandeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o quê? E o corpo mais do que a vestimenta? Olha para mim, o que é mais importante? A vida ou as vestes? A vida ou a bebida?
A vida ou a comida? Estou perguntando. A vida ou a comida? Mas a gente gasta a vida pela bebida. A gente gasta a vida pela roupa. A gente gasta a vida pela comida. Não. Gasta a saúde. Não dorme direito. Porque o sono é essencial para você poder prolongar os seus dias na terra. A Bíblia diz que seu tempo de vida é só 70. Deus falou, pastor, estou com 60, só tem 10. É isso mesmo. Pastorzão, você pegou pesado. Calma, mas eu tenho uma solução para você. Alguns pela sua robustez, come bem, dorme bem, pode chegar até 80, mas é cansaço e enfado. Cansaço e enfado. Tem uns adolescentes aí que já anda assim, irmão. Gente, que vontade de dar um tapa, um rodo. E pastor, gente, faz isso não, gente. Nossa, dá paura. Vontade de dar bem, vamos brigar. Um desânimo, irmão. Aí quando você faz uma análise, você está gastando a sua vida. Aí vai perdendo a saúde, gerando problemas de saúde. Por quê? Por causa do quê? O seu CPF não vale mais do que o CNPJ, meu amado irmão. O CNPJ não vale mais que o CPF, melhor dizendo. Porque você gasta... Eu estou trabalhando demais para essa empresa, mas no dia que você falhar, eles vão trocar você e vai colocar outro. Porque você é um número para ele. Quantos que na luta dizendo, olha, eu preciso trabalhar pela minha família, vai perder a família. Porque trabalha demais. Ela quer você e quer que você trabalhe ainda. Não quer que falta nada, mas quer você em casa. E se der ruim, ela fala assim, você não é um homem, macho alfa. Ela joga na cara. Aí você vai trabalhar, ela fala, mas você não está em casa, eu estou com saudade. Que difícil. Como que você trabalha e fica com ela? Eu quero viajar, mas ela sabe que nós não estamos com dinheiro. E não viaja para ver, dá ruim. Estou mentindo, irmão? Uma salva de palmas para esses homens guerreiros aí, que sustentam essas crises. As preocupações da vida levam-nos a uma contradição grandiosa. Pois na luta da conservação da vida, a gente destrói ela. A vida é mais importante. Ô irmão, eu vi um policial falando, eu falei, o poder da confiança, né? Você vê aquelas molecadas com fuzil. E o policial falou assim, se eu tiver com fuzil na mão, tá entendendo? Não passa rato, rapaz, não passa rato. Aquelas molecadas tem que se recompor, tá entendendo? Porque a gente mata, morre todo dia, morre 30, você tem que colocar lá. Eu tô há 24 anos trocando tiro, entendeu? Não passa rato, vai morrer. Eu falei, rapaz. E aquelas molecadas não sabem nem dar tiro, irmão. Eles tá com aquele fuzil. Quem viu que estava em cima do telhado lá? Irmão, mosca aberta, mosca de padoca. Como você está lá no telhado lá? Os caras já no bote. Pô! Caiu, bebê. E de quem é a culpa? É vítima da sociedade? Irmão, para nós, né, irmão? Se você acha que, eu acho que a polícia foi errada, então vai morar lá na Rocinha para você ver. Mora lá no Complexo do Alemão para você ver. Eu fui ontem fazer compra no açaí. Quem está lá no caixa? Moradora do Rio de Janeiro. Falou, meu irmão, eles tinham que fazer isso, era todo dia. Tinha que fazer, era todo dia, rapaz. Lá é esculacho, entendeu? Lá é esculacho. Eu falei, mas em São Paulo? São Paulo aqui o crime é organizado. Eu falei, Lá não, lá é esculacho. Irmão, o PCC é organizado, irmão. PCC, os caras tá ricos, irmão. Essas horas os caras tá em Dubai. E os caras do Complexo do Alemão? Tá tudo no morro lá, tá tudo na gaiola, irmão. Essa é a vida que eles
eles querem. Quantas mães falando, cadê a vida, irmão? Tem gente brincando, fazendo um monte de coisa errada, perdendo a vida. Tem gente que, pela sua alimentação, você já sabe o que você vai ter futuro. Só toma Coca-Cola. É gostosa, é ótimo, mas é ruim. Vai dar ruim. Não faz um exercício físico, vai viver de cadeira de roda, irmão. Não vai conseguir amarrar o sapato. Não, estou mentindo. Come mal demais. Eu estou na luta 1 ano na academia. Bate palma para o pastor 1 ano, irmão. Na força do ódio. Fui jogar bola ontem. 15 minutos eu falei, vem. Tem alguns que não conseguiam correr nem 5. O pastorzão não, papai. Olha o negão na esteira aqui, mó mala. Mas quando vai jogar é 15 só. Qual é a categoria de valores da sua vida? Você cuida mais da sua alma ou das coisas pertencentes à vida física? Como estão as suas emoções? Você confia em Deus? Às vezes você é o jovem rico. Eu guardo os mandamentos. Vamos ver os mandamentos que ele guardava? Não matava, não adulterava, não furtava, não dava falso testemunho, honrava pai e mãe, amava o próximo. 6 mandamentos do lado, diga comigo, do lado esquerdo, da tauba da esquerda, né? Que é mandamento em relação ao próximo, ele cumpria todos. Não, estou honrando todo mundo. Agora Deus falou assim, agora vamos mudar. Na horizontal você está legal, vamos na vertical, vamos ver como que você está. Não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, guardar o sábado e amar a Deus sobre todas as coisas. Os mandamentos em relação a Deus, ele falhava todos. Você guarde uma parte mas e como está você com Deus? Quando você reflete sobre o valor da vida, você fala, meu Deus. Disse-lhe Jesus, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. A terceira reflexão que avalia a nossa confiança em Deus, diga comigo, sobre a paternidade divina. Muita gente que tem dificuldade com o pai, teve problema na infância com o pai. Isso pode refletir no relacionamento com Deus. Porque pessoas que têm problema com o pai, que não respeita pai, não respeita mãe, não respeitará nenhuma autoridade. Porque pai e mãe é exemplo. Certo que tem muita gente que não teve pai e mãe, foi criado por avós e tudo mais, é uma bênção. Mas alguns, não falo todos, possam ter problemas, porque não teve um pai presente. Isso afeta o nosso relacionamento com quem? Porque Deus é o nosso pai. Fala assim, Deus é o nosso pai, mas ele lembra que o pai, às vezes foi um pai um abusador, foi um pai omisso, foi um pai distante. Então, quando ela pensa em pai, reflete em Deus. Quem está conseguindo compreender? Vamos ler o versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vamos refletir aqui um pouquinho sobre a nossa paternidade divina. Quem crê que Deus cuida de verdade aqui, levante a sua mão. Fala, eu creio que Deus cuida de mim. O texto afirma que o valor do ser humano o valor que o ser humano exerce na criação, sendo que os animais são obras de Deus na criação e recebem provisões do Senhor continuamente. Quando você olha para as aves, não estão sempre alimentadas? Os animais não estão sempre comendo? Você olha os lírios, você fala, nossa, que bonito, que você vai em Olambra, né, irmão? Aquelas flores, tudo bonita. Mas daqui a pouco o buche morre. Cortada, lançada fora. Aí Jesus está falando, ei, se Deus alimenta os pássaros, e vocês, homens de pequena fé, vocês não tendes mais valor do que os pássaros? Então quando você entende o pai que tem, ô irmão, às vezes o Nicolas, ô pai, está acostumado com essa batida, toda vez ele bate lá. Fala, Nicolas,
estou conseguindo dormir. Posso dormir aí com vocês? E é automático, né, irmão? Entrou, dorme. Estou mentindo? Se o filho entrou para dentro do quarto, deixou, é automático para dormir, sim ou não? Diga comigo, pai dá segurança. Quando vê o pai, meu pai chegou, mano. Olha o negão, o tamanho do negão. Meu pai, cabeludo. O que foi? Ri não, Márcio, ri não. Ri não, que eu tô com foto aqui. E não é aplicativo não, tá? Os caras estão com o aplicativo aí, pegando minha foto, tirando o cabelo, irmão. Ó, vocês vigiam, tá? O Naldinho tá com uma foto minha aí do aplicativo. Tirada na casa do Marcão, meu Deus do céu. A maneira de agirmos expressa a nossa ausência de confiança em Deus. Se Deus é o seu pai, cadê a sua honra como pai? A gente tem que confiar no Deus que a gente serve. Quando a gente estuda a história do filho pródigo, a gente entende um pouquinho sobre a sua filiação e a sua paternidade. Mas eu quero tratar o filho mais velho. Quando você olha o filho mais velho, ele foi embora, o filho mais velho? Ficou em casa, não ficou? Mas, quando o pai falou assim, olha, o seu irmão está aí, voltou, estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado. Aí ele falou, pai, eu te sirvo há tantos anos. Serve? Como assim serve? Serve quem é escravo, irmão. Estou mentindo? Então, qual era a ideia que ele tinha? Que ele era um servo e Deus era um senhor. O pai dele era um senhor. Tem muita gente que acha que Deus está nos céus. Um vovô com os cabelos brancos, com a barba branca, os olhos vermelhos. Renato Araújo, você não orou hoje. Eu vou te pegar, negão. Senhor, ora. Oh, meu Deus. Obrigado, Renato. Vai dormir agora. Ô, irmão, as pessoas acham que Deus está com um chicote no céu lá querendo bater nas pessoas. Ao ponto que você não consegue ver Deus dando risada. Você não consegue ver Deus como um pai de amor, de carinho, que brinca, que joga bola com você. Que te coloca no colo. Conta uma história sobre as pegadas na areia, que é uma história para ilustrar algumas verdades de que ele estava caminhando na praia e ele observou que nos melhores momentos da vida dele, Deus estava com ele. E ele falou assim, nossa, que bacana, mas ele observou que nos piores momentos da vida dele, ele via duas pegadas na areia, Deus com ele caminhando. Mas ele viu que nos piores momentos da vida, ele só viu uma pegada de areia. Ele falou, quando eu mais precisei, o Senhor me abandonou. E Deus disse para ele, não, filho, não, eu não te abandonei. É que eu tinha te colocado no colo, eu estava te carregando. Então, quando você olhava para a areia, as pegadas que tinha eram minha. Esse é o Deus que a gente serve. Então você olha para Deus e fala assim, o Deus que eu sirvo é um Deus mau, que está olhando para mim, eu estou com medo de olhar para Deus. Olha não, ele está bravo. Mas Jeremias escrevendo uma carta para o povo que estava lá na Babilônia, Andréia. Os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito é um pensamento de paz. É um pensamento de bem, para dar um fim que vocês esperam. Então voltareis e buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Ele dizia, eu nunca transgredi um mandamento. Não amava o irmão e nem o pai, não honrou o pai. Nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ele queria se alegrar com quem? Com os amigos, não era em família. Ele desperdiçou a fazenda com as meretrizes, mentira. Foi repartida e ele também tinha a parte dele. Mas o pai disse, filho, tu sempre está comigo. E todas as minhas coisas, elas são tuas. Ei, reflete um pouquinho sobre a paternidade. Você confia no Deus que você serve? E a quarta reflexão que avalia a nossa confiança em Deus, diga comigo, sobre preocupações. Você sabia que quando o cabelo cai é porque você está preocupado? Diego. Está
Hein, Leopoldo, Ângelo, Márcio, Cleiton. A minha confiança ainda está. O Maico, meu Deus do céu. Alessandro. O ruim é as mulheres, quando vai passar o pente aqui, o tufão vem, ó. Ou é os maridos que estão deixando vocês assim? Fazendo o cabelo cair? Quando você avalia, pergunto para você, confiança tem a ver com preocupação? Uma pessoa que se preocupa, confia? Eu vou perguntar. Quem confia em Deus aqui, levante a mão. Já deu uma diminuída. E quem está preocupado, levante a mão. Mas você não confia em Deus? Mas anda preocupado? É contraditório. Vamos ler o 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ei, sabe o que ele está dizendo? Que preocupação não dá vida para você, não acrescenta vida. Ela só diminui. A preocupação, necessariamente, você antecipa o mal do quê? De amanhã. E segundo pesquisa, 89% das nossas preocupações não vão acontecer. Então, às vezes, você está aqui gastando energia hoje de uma coisa que já tem solução amanhã. O que conseguiu entender? Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A palavra destaca a finitude humana, amplificando o chamado para confiar na providência divina. Nossas preocupações refletem confiança em Deus? O que a gente ganha quando a gente se preocupa? Preocupações só encurtam a nossa vida ao invés de fazê-la crescer. E o que mais a gente vê, irmão, e não é à toa que essas preocupações fazem você ter comportamentos, fazer loucuras, assumir coisas que você fala, meu, vai dar ruim. Você sabe que vai dar ruim, mas é a preocupação. E o problema é, entra ano, sai ano, e essas preocupações não terminam. A minha vida, ela começou a caminhar, tá caminhando, tá? Tá caminhando, depois que eu fui para o centro da vontade de Deus. Tem sido um dos melhores anos para mim esse ano de 2025, porque foi o ano que eu decidi viver para o Senhor. Mas o Senhor tem me provado, o Senhor tem... A gente acha que o fato de você estar no centro da vontade de Deus é tipo assim, chuta o balde, vou fazer o que eu quero. Não, filho. Vacila para você ver se o esmigo não dá um tapa em você. Aqui, ó, centrado, pedindo direcionamento para Deus. Mas as preocupações, irmão, e homem, quer deixar um homem preocupado, mexe no quê? Dinheiro. Quer deixar uma mulher preocupada? Quando ela vê que não tem homem. Não tem homem. Às vezes tem uma figura masculina, mas não é homem. Quando ela sabe que vai apertar, não vai dar ruim. Ela sabe que ela vai ter que ir. Então isso dá o quê? Insegurança para ela. Mulher gosta de macho alfa. Ela fala, pode dar ruim. Ele vai resolver, ele é embaçado. Ele desenrola, joga demais. Ela sabe. E é isso que dá segurança para a mulher. Ela topa tudo, irmão. Não por dinheiro, né? Misericórdia, irmão. É por dinheiro? Quando a gente faz uma reflexão e faz essa análise das nossas preocupações, muitos deixam de orar, muitos deixam de honrar o Senhor, de buscar a Deus, de ter um compromisso com Deus. Eu preciso fazer, eu estou cansado, Ontem eu vim para a teologia, aí eu cheguei em casa, eu falei, eu preciso terminar de pintar a casa por fora, né, que faltava ali, eu chamei no branco, aí eu chamei o muro todinho no cal, irmão, e não há brocha aqui, ó. Mas eu queria jogar uma bola ainda, fui jogar bola às 19 horas,
E ela falou, você tem que ir comigo no mercado para fazer compra. Saí do futebol, 8h30. Fui para o açaí, 10 da noite. Até às 10 da noite. Aí quando eu cheguei, eu falei, eu vou pintar esse piso ainda aqui. Irmão, me dá uma doida em mim, eu vou, irmão. Só faltava o piso. Aí o Nicão falou, posso te ajudar? Eu falei, caramba, você vai me quebrar. Eu falei, vem, filhão. E me ajudou o Nicão, mano. E o Samuel? Estava intercedendo. Samuel intercedendo. Isso. Joga demais esse aí. Terminamos eu e Nicão. 2h30 da manhã chove. Eu tinha pintado o piso, irmão. Levou toda a tinta. E a Sueli falou, não pinta. Mas você falou não pinta para quem? Para um teimoso. Mas tinha secado um pouco alguma parte, depois eu dou um retoque. Mas eu não falto em nada no que tange a casa de Deus pelas meus cansaços, as minhas dificuldades, minhas preocupações. Eu já passei momento de crise, irmão. 3 prestação de carro atrasada, busca e apreensão em uma época, nome sujo meu da esposa. Eu comecei a fazer compra de verdade agora esse ano de 2025, irmão. Compra. Porque outrora era aí, comprava um pouquinho ali, comprava um pouquinho ali. Hoje não, agora eu posso falar que eu faço uma compra todo mês. Para a glória de Deus. Mas já foi 20 anos na luta aqui, trabalhando, irmão. Ir para a rua, o carro quebrar, dificuldade, Mas eu nunca deixei de honrar o meu chamado. As minhas preocupações nunca fez eu parar. Aí alguém fala assim, não, eu queria fazer o que o pastor faz. Mas você tem que fazer o que eu fiz primeiro. Para fazer o que eu faço. Mas tem a palavra de Pedro para você, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu encerro a minha participação aqui nessa manhã dizendo, a 5ª reflexão que avalia a nossa confiança em Deus, sobre a provisão e o provedor. Vamos ler o versos 31 ao 33? Não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Quando a gente olha para esses versículos, a busca pelas provisões básicas da vida, colocando-a acima de Deus, é o fator de uma vida de ansiedade e preocupação. Então vou falar de novo. Quando você coloca as provisões básicas da vida acima de Deus, isso vai te fazer viver uma vida de preocupação e de ansiedade. Quando você coloca elas acima de Deus. A pergunta é, quando você reflete, provisão ou provedor? Analisa, irmão. Você trabalha mais? Ou você consegue ter uma vida de equilíbrio? Eu trabalho, ninguém nessa pregação, eu não disse que você não deve trabalhar. Eu disse para você refletir se você confia em Deus. Porque quem confia em Deus sabe que trabalho é uma coisa. Mas eu preciso servir a Deus, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha vida. Eu preciso analisar se eu confio em Deus ou não. E o que vem em primeiro lugar? É o que vem antes. E o interessante, olha que diz o verso de número 32. De certo, porque todas estas coisas, quem procuram? Quem procuram? Diga comigo, os pagãos já fazem isso. Sabe o que ele está falando, Jesus? Os não crentes fazem isso, buscam isso. Vocês não são não crentes, vocês confiam em mim. Vocês são cristãos, vocês são diferentes. Os ímpios fazem isso. Eles estão atrás da provisão e está tudo certo, eles são pagãos. Mas vocês não, vocês devem buscar eu primeiramente. E quando você me busca primeiramente, não vai faltar bebida, não vai faltar vestimenta e não vai faltar comida para você. Quem sabe, não sobrou, mas não faltou. Quem já viveu o milagre
não ter nada para comer no domingo, do nada. Às vezes alguém te chama, vem comer em casa hoje. Aí você ainda mete o louco, eu vou ver aqui se vai dar. Bora. Vamos. Fechou. Não, vou ver, já respondo. Vai, arruma aí, arruma. Meteu louco, né? Falou, glória a Deus, Senhor. Eu vou ver, eu vou desmarcar um compromisso. Mentira, não tinha nenhum compromisso. Aí embaixo até as panelas, estava até fazendo comida aqui, ó. Oreada. Se Deus, imagine agora, em Beatriz, está no Black, adoro o Black. Deus apresentasse para você e dissesse, Bia, faça-me um pedido. Se Deus apresentasse para você, hein, Osmar, o que você quer que eu te faça, filho? Hein, se Deus apresentar para você hoje, agora, o que você pediria para Deus? Tem gente que nem sabe o que quer. Assim, ó. Você não sabe o que quer, você vai o quê? O cego. Jesus, o que você quer que eu te faça? Ele tá. Chegar, filhão. Bora, filho. Aqui, ó. Aí, irmão. Tem que saber o que quer. Ai, não sei. Você está igual o vitimista lá. O que você quer que eu te faça? Não tem ninguém que me coloca no tanque. E quando o tanque é agitado, vem. Eu não perguntei isso para você, não, filho. Você está falando demais. Pega a tua cama e vaza. Para com essas conversas, irmão. Se Deus apresentasse para você, Deus apresentou para Salomão. Falou, Salomão, o que você quer de pedido? Aí vai depender das suas motivações. Vai depender da análise interior, se o seu olho é bom. Vai depender quem está em primeiro lugar, o valor da vida para você. Vai fazer sobre as suas preocupações. E quem é o provedor, ou é a provisão. Quando Deus falou com ele de noite, ele falou, Senhor, meu pai Davi desenrolava, ele matou Golias, mano. A visão é monstro, paizão. Mas o meu irmão Adonias queria tomar meu trono, porque ninguém acredita em mim. O líder do exército, Joabe, está com Adonias. Eu vou reinar porque eu estou debaixo de uma promessa, não é porque eu tenho competência. É porque meu pai liberou uma promessa, mas às vezes eu não tenho capacidade. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não tenho capacidade, Senhor, e o Senhor me deu uma responsabilidade de conduzir o povo de Israel, de ser líder de uma nação que o Senhor escolheu tirando do Egito. E eu tenho medo de falhar nessa missão, Senhor. Eu queria ser rico, né? Quem sabe ali ele pensando, poderia ser rico, ter muita coisa, mas eu vou fazer um pedido diferente, Senhor. Eu estou olhando aqui, fazendo uma análise das minhas motivações, dos meus olhos. Me dá a capacidade para entrar e sair diante desse povo. Eu quero aprender a julgar esse povo. Eu quero conduzir esse povo, Senhor. Eu quero só sabedoria. Me dá sabedoria. Eu quero entrar, eu quero sair. Salomão, como você me pediu sabedoria? Você não me pediu riqueza. Você não pediu para me matar os teus inimigos. Você não pediu prolongar os teus dias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou prolongar os teus dias, porque você não está preocupado na provisão, você está preocupado no provedor. E quem se preocupa, coloca o reino em primeiro lugar, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se levanta nessa manhã no nome de Jesus. Reflexões que avaliam a nossa confiança em Deus. Refletimos sobre motivações, sobre o valor da vida, sobre a nossa paternidade, sobre as preocupações, sobre a provisão e o provedor. E diante dessa mensagem que eu liberei para você nessa manhã, você confia em Deus de verdade?